todas e a todos que estão aqui. Como sempre, pedir, né, a vocês a permissão, né, para entrar nos lares de vocês, né, nessa nova realidade. Eu acho que é importante fazer esse pedido, porque as pessoas muitas vezes estão em casa, então, permissão para entrar na casa das pessoas, eu acho que é um mínimo de educação nesse momento, tá bom? Falar para vocês que a minha ideia é que essa aula não seja cansativa. Vou tentar, na medida do possível, reproduzir aquilo que eu fazia presencialmente quando a aula era em laboratório. E a duração, ela deve ser aproximada de 1 hora e 15 no máximo, também porque esse formato é um formato, muitas vezes, que ele é cansativo, tá bom? O título dessa aula é Laboratório de Vigilância em Saúde. Eu sei que em algum momento vocês já ouviram esse conceito de vigilância em saúde, já ouviram, né, já estudaram esse conceito, né, pensando um pouco na questão da evolução, né, do processo, né, de assistência à saúde ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos. E a gente sempre vem, né, inicialmente falando do modelo médico centrado, o modelo biomédico, né, passando no Brasil, especialmente na década de 20 e 30, ali com o movimento sanitarista, né, com a questão muito marcante da presença do Oswaldo Cruz, né, e até mesmo levando a revolta da vacina. Então, nós tivemos esse momento, e ao longo do tempo, especialmente a partir, né, da década de 80, e com a abertura política do país e também a reforma sanitária, né, o movimento de reforma sanitária, que culminou, né, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, gerando o SUS, né, não gerando o SUS, mas gerando, inspirando, né, o capítulo de saúde da Constituição. A gente sabe que o relatório final da 8ª Conferência de Saúde, de 1986, ela embasou em muito o capítulo de saúde da nossa Constituição. E lá dentro estava previsto, dentro desse capítulo, que a saúde seria um direito, né, de todos os cidadãos, e, ao mesmo tempo, ela deveria ser baseado, o modelo assistencial, no modelo de vigilância em saúde, né? Só que esse conceito é bastante amplo. A vigilância em saúde, tentando traduzir de maneira um pouco mais simplificada, é quando a gente, né, na verdade, é você tentar fazer promoção da saúde de uma população adscrita a um território. Então, vigiar, sempre quando eu vejo um conceito, eu vejo um termo, eu sempre procuro tentar entender a palavra, as palavras que compõem aquele termo, ou as palavras que compõem aquela, aquele conjunto ali. Tá? Então, vigilância em saúde. Vigilância, né? Eu penso nesse conceito. Vigilância é vigiar, é tomar conta, né? É fiscalizar. E em saúde é vigiar, fiscalizar a saúde de um grupo populacional, tá? Eu não sei lá no primeiro período se vocês tiveram um aprofundamento, alguma aula específica de vigilância em saúde, mas ela tem uma coisa que a gente tem sempre que pensar, ela tem 4 componentes essenciais, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, a vigilância sanitária e a saúde do trabalhador. Só que na prática, acaba que na área da saúde, na prática, a vigilância epidemiológica ela acaba se destacando mais. Mas vigilância em saúde não pode ser confundida com vigilância epidemiológica. Vigilância epidemiológica é um pilar da vigilância em saúde, tá bom? Estou lendo a Raquel falando aqui que mal lembra quais as matérias do primeiro período. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lembrar pelo menos a saúde coletiva, né? Está lá no primeiro período, fico um pouquinho afastada, mas eu imagino que as professoras lá devem ter abordado
um pouco sobre os modelos de vigilância, os modelos de assistência à saúde, né? Então, dito isso, uma coisa que eu sempre brinco um pouco, eu vou até disponibilizar aqui para vocês, para a gente brincar, né, tentar fazer como se fosse um quebra-gelo. Eu vou disponibilizar uma tarefa que eu usava muito quando eu era professor de epidemiologia. Eu já fui professor de epidemiologia, estou vendo aqui a Bruna colocando. Eu lembro mais de epidemiologia no terceiro período, tá? Eu fui professor de epidemio, não na faculdade, aqui na UFMG, quando eu era aluno de mestrado, eu fui professor de epidemia durante 6 meses, quando meu professor orientador fez um pós-doc. Então, eu substituí ele. Foi uma experiência muito boa, porque é uma área que eu gosto muito. Mas fui professor de epidemiologia durante 3 anos numa universidade privada. E nunca foi muito fácil, né? São matérias que, em geral, você precisa tentar conectar ela muito bem com a nossa vivência profissional, senão as pessoas não conseguem entender. A mesma coisa eu falo em relação à bioestatística, né? Eu também fui professor de bioestatística durante 3 anos, e na pós-graduação é a área que eu mais me dedico. E a bioestatística também, ela acaba um pouco descontextualizada, né, em relação à profissão, ela acaba sendo pouco entendida, muitas vezes, pelos alunos. Mas são duas disciplinas importantes na nossa prática profissional, especialmente para a gente fazer planejamento da assistência, que é algo que eu tenho visto que tem faltado muito. Porque a gente vai ver na aula de hoje que uma questão importante no aspecto do ponto de um dos pilares, que é a vigilância epidemiológica, é você conseguir fazer um mapeamento, um diagnóstico situacional de saúde de uma população, para levantar quais são os principais problemas que atingem aquela população, para depois você elaborar um plano de intervenções e aplicar naquele cenário. E nesse plano de intervenção, sempre ter metas e indicadores a serem avaliados. Para quê? Depois, se precisar, quando fizer a análise novamente da situação, avaliar se vai ser necessário repactuar a partir do resultado que eu tive do indicador, eu vou precisar repactuar e reelaborar o meu plano. Então, isso é muito importante e a gente tem visto isso sendo pouco feito no dia a dia, tá? A equipe de saúde da família, ela tem assim, um poder grande na mão em relação a esse planejamento, e muitas vezes essa equipe acaba aceitando um planejamento vertical, que vem lá do Ministério da Saúde e chega lá na ponta, e acaba oferecendo à população um leque de serviços que são muito gerais, sem considerar a especificidade de cada grupo populacional que mora no território, né, na área de abrangência ali das equipes de saúde da família, tá? Então, isso é um exercício muito importante. Toda vez que eu vou ao internato rural, eu encontro com os enfermeiros de campo, eu sempre tento colocar isso na cabeça deles. Pessoal, vocês precisam olhar para os dados, para entender um pouco do que está acontecendo aqui na região, né? Então, no município que eu atuo desde 2017, a primeira vez que eu cheguei, eu fiquei um pouco assustado, porque menos de 30% da população estava cadastrada pela equipe de saúde da família. E a gente sabe a implicação que isso tinha e vai piorar daqui para frente em relação ao piso da atenção básica, né? O piso da atenção básica, que a gente chama de PAB, ele tem dois componentes, que é o PAB fixo e o PAB variado. O fixo é uma quantidade X em dinheiro que é passada aos municípios de acordo com o quantitativo populacional, e o variado, ele é passado de acordo com as metas que as equipes cumprem ou não. E o que vai, né? Existe uma tentativa de reformulação do financiamento, que agora aquele PAB que era chamado fixo, ele não vai ser mais passado
para o município de acordo com o quantitativo populacional. Ele vai ser passado de acordo com a cobertura de saúde da família. Então, se eu tenho um município com 20% de cobertura, ele não vai receber 100% do recurso, ele vai receber 20%. Então, esse esforço é importante de cadastro. Eu procurei fazer isso lá no município, hoje já está aí por volta de uns 80%. Na época, a gente fez um diagnóstico situacional de saúde com 20% da população. Tanto que quando a gente fez aquela conversa no final, que é um seminário final que a gente faz dentro do município, eu apresentei ao prefeito, né, as meninas apresentaram à época, as alunas, e eu falei, olha, ô prefeito, isso aqui é um recorte, é uma amostra que a gente tem do município, porque o cadastro está baixo. E a gente conseguiu todo o movimento para melhorar. Tá? Então, a fonte de dados e trabalhar com esses dados é muito importante. Eu queria inicialmente, eu deixei para vocês lá no Moodle, não sei se vocês fizeram a leitura prévia ou não, não vou ficar cobrando isso de vocês. Quem tiver um interesse depois, não tiver feito a leitura ainda, seria interessante fazê-la, tá? Eu deixei esse texto para vocês lá no Moodle, e esse texto eu destaquei alguns trechos aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês rapidamente. Rapidinho. Vocês conseguem ver? Agora eu só vou conseguir escutá-los. Sim, tá dando para ver. Sim. Tá. Então eu deixei esse texto lá, que é um texto intitulado Indicadores Sociais de Saúde para Operacionalização da Vigilância à Saúde. Tá? Então, um texto que é, na verdade, uma revisão de literatura, ele não é um texto original, onde os autores tentam mostrar quais são os dados, as fontes de dados disponíveis hoje para os profissionais de saúde, para eles poderem se utilizar para fazer a vigilância à saúde. Tá? Então, nesse texto, eu destaquei alguns trechos, eu não vou ler, tá? Mas eu destaquei o primeiro parágrafo da introdução, que fala sobre a questão, o conceito da vigilância em saúde, a importância dela como, vamos chamar, modelo assistencial dentro do Sistema Único de Saúde. Então, é o que a gente busca, apesar que a gente precisa ser sempre muito realista, né? O nosso foco é a vigilância em saúde, mas o modelo assistencial que hoje vamos dizer assim, está sendo implantado para a população, ainda é o modelo híbrido, misto, né? Onde a gente acaba ainda tendo um predomínio do modelo biomédico. A gente sabe disso, infelizmente não é o que a gente gostaria, mas ainda a gente vê muito a busca dos pacientes, né, e também a assistência profissional voltada para um problema físico específico, em detrimento de outros componentes importantes no processo de saúde e doença que ficam à margem dessa assistência. Né? Então, isso é algo que a gente precisa sempre tocar nessa tecla para vocês que estão em formação tentarem, no futuro, melhorar e alcançar mais o modelo de vigilância à saúde. Eu destaquei aqui embaixo também o objetivo, né, do estudo. Esse artigo ele pretendia identificar e classificar informações disponíveis na internet e em softwares de domínio público relativos a indicadores sociais e de saúde, indicadores de produção de serviços de saúde, indicadores de qualidade de vida, indicadores de saúde compostos e outros que podem ser utilizados pelos trabalhadores de saúde na vigilância em saúde. Em síntese, o artigo ele quis mostrar o que tem disponível hoje para acesso público. O que seria o acesso público? Eu aqui da minha casa, vocês aí da casa de vocês, se entrarem na internet, acessam livremente esses bancos, sem necessidade de uma senha, tá? Então, seria isso. Então, o que eu tenho disponível hoje para esse acesso e que tipo de informação dentro dessas bases de acesso público são úteis ou não para os profissionais de saúde, tá?
Então, foi um estudo, né, que eu falei para vocês, uma revisão de literatura, utilizou bases em bibliotecas virtuais, e, como resultado, eles apresentam as principais bases de dados disponíveis, tá? Destacando algumas, e com a tabela, eu destaco na nossa área, especialmente aqui, o DataSUS, tá? O DataSUS é o Departamento de Informática do SUS. Esse Departamento de Informática do SUS, ele não é algo... Vocês estão vendo essa outra tela ou estão no texto ainda? Tá no texto ainda, professor. Tá. Deixa eu mudar aqui um pouco. Adriano. Oi. Bom dia, meu nome é Raíssa. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao texto. Eu queria que você me esclarecesse melhor, porque ele diz que há indicadores de saúde e sociais, eles não são a mesma coisa que estatísticas públicas. E aí eu consegui pensar em alguns exemplos que pudessem ilustrar isso, mas eu fiquei pensando se a diferença seria porque os indicadores eles fazem agrupamentos para poder chegar a conclusão, sabe? Faz agrupamentos de estatísticas públicas. Eu queria que você me esclarecesse um pouquinho sobre isso. Você pode repetir só o início da pergunta, porque deu uma falhou um pouquinho aqui para mim. Pode falar, Raíssa, de novo. Só o início aí. A diferença entre... Raíssa? Vocês estão me escutando, gente? Estamos sim. Só se alguém conseguiu captar o início da pergunta? Na verdade, eu não lembro qual era o início, era uma comparação mesmo. Peraí. Raíssa, se você puder repetir só o início da pergunta. Eu acho que ela perguntou sobre a diferença entre indicador social e de saúde, se eu não me engano. Ah, tá. Na verdade, se for isso, Raíssa, nós temos que refletir, porque às vezes os autores, eles pensam em conceitos diferentes em relação a esses indicadores. O que eu posso dizer para vocês? Se a gente for pensar no conceito de saúde preconizado pela Organização Mundial de Saúde, né, que saúde é o bem-estar físico, mental, social e econômico de uma população, a saúde se torna mais um conceito muito amplo e um nível quase impossível de ser atingido. Desde a elaboração desse conceito em diante, vários outros foram surgindo, tentando simplificar um pouco esse entendimento. Então, se a gente for pensar no conceito mais amplo, o indicador social, ele também é um indicador de saúde, tá? Mas pensando na visão dos autores do texto, eles separam isso. Os indicadores de saúde sendo mais relacionados a dados mesmo de saúde da população, como, por exemplo, mortalidade, hospitalização, indicadores de produtividade das equipes, enquanto os indicadores sociais são aqueles mais voltados para questões socioeconômicas, por exemplo, renda, cor da pele, né? Alguns aspectos demográficos acabam entrando dentro desses sociais, quantidade de moradores, condições de moradia, tá? Que são indicadores importantíssimos. Por exemplo, hoje, quando a gente pega a ficha de cadastro dos agentes comunitários de saúde, que eles cadastram a família, essa ficha ela tem indicadores sociais e indicadores de saúde, porque se pergunta se a pessoa ela tem alguma enfermidade, a família, algum membro tem alguma enfermidade, mas também se procura saber se a casa tem rede de esgoto, se ela tem coleta de lixo público, se a casa, qual é a condição, se ela é própria, alugada, se ela é feita de alvenaria, qual que é o tipo de material utilizado, porque tudo isso
influencia o estado de saúde das pessoas, né? A gente tem que pensar que um modelo muito importante que a gente tem hoje é o modelo dos determinantes sociais de saúde, que é um modelo que ele avançou na questão epidemiológica, ele vem tentar superar ou avançar em relação ao modelo chamado de multicausal. Eu não vou entrar em detalhes técnicos disso, senão vou gastar mais uns 50 minutos, mas a gente tem ao longo da história, não sei se vocês estudaram isso na epidemia, a evolução do processo de saúde e doença, passando desde a teoria miasmática, né, que acreditava que as doenças se propagavam porque saía miasmas do corpo ou de elementos em decomposição que passavam daquele corpo ou daquele elemento em decomposição para as pessoas e as pessoas adoeciam, até chegar à teoria da unicausalidade, né, um grande expoente, Louis Pasteur, né, que dizia que para cada doença existia uma causa, até avançar com o aumento das doenças crônicas e mostrar que não é possível um indivíduo desenvolver uma doença crônica porque existe um agente etiológico para aquilo, mas uma série de causas que levam a pessoa a desenvolverem aquela doença, até ao conceito atual que diz, olha, esse conceito multicausal é muito biomédico ainda. Por quê? Para as pessoas entrarem em contato com os fatores de risco, elas dependem de um contexto social que está por trás. Por quê? É o aumento, a chance da pessoa entrar em contato com aquela multicausalidade de acordo com as suas condições sociais. Então, é um elemento que é um elemento mais amplo, que influencia essa condição, esse contato com os múltiplos fatores de risco. Um exemplo, só para ilustrar e a gente avançar, é, por exemplo, a gente sempre faz essa comparação e pergunta em sala de aula. Onde hoje a gente tem mais chance de encontrar uma criança desnutrida? Lá no Belvedere ou no aglomerado da Serra? Né? Então, o contexto social influencia os múltiplos, porque a desnutrição, vamos dizer, entre aspas, né, pode acontecer sim por uma questão de um agente etiológico, mas, em geral, a desnutrição não é provocada por um agente etiológico específico. Ela é multicausal. Só que essa multicausalidade, a pessoa que mora no Belvedere está menos susceptível a ter do que aquela que mora lá no aglomerado da Serra. Né? Então, isso acaba, né, a questão social influenciando o contexto de saúde e dentro do conceito do OMS acaba sendo tudo um global. Mas aqui no texto ela faz essa separação. Os autores fazem essa separação. Tá bom, Raíssa? Bem, posso avançar? O Raíssa, ficou claro também? Se vocês querem alguma explicação complementar? Por mim, pode seguir. Pode seguir? Ok. Então, gente, eu apresentei um pouco a questão do texto e o DataSUS é para a gente hoje, para a maioria dos profissionais, a principal fonte de informação, tá? Tanto que ele destaca bastante aqui, né, os autores colocam o DataSUS. Deixa eu voltar aqui, que eu tirei o texto. Os autores colocam o DataSUS aqui na escala, na primeira posição da tabela, tá? E destacam um trecho bastante grande em relação aos outros bancos aqui, ó. Tudo isso em destaque em relação ao DataSUS. Então, o DataSUS, deixa eu fechar essa página e rapidamente compartilhar outra. É muito rápido, tá? Só para a gente não perder o contexto histórico. O DataSUS, ele foi criado por um decreto de abril de 2002. Então, se a gente for pensar na questão histórica, o DataSUS ele é uma fonte de informação relativamente recente, né? Eu imagino que a maioria de vocês, né? Acho que sim, a maioria nasceu aí um pouquinho antes, né? Aí de 2002. Então o DataSUS vamos dizer assim, um serviço, posso classificá-lo como serviço, que tem 18 anos. É pouco tempo, né, para vocês pensarem
numa coisa que precisa ser consolidada cada vez mais. Mas o DataSUS é muito importante, porque ele veio para quê? Para consolidar, né, fazer uma consolidação de base de dados que estavam isoladas e que para o profissional de saúde acessar, ele tinha que entrar em uma, entrar em outra, entrar em outra. Era difícil para o profissional de saúde acessar todas as informações possíveis ao mesmo tempo em um único lugar. O que o DataSUS veio fazer é como se fosse uma pasta nossa no computador. Ela criou uma pasta e ali dentro foi jogando os arquivos, que eram as bases de dados disponíveis à época. E eu vou rapidamente passar o próximo slide aqui só para vocês entenderem isso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu deixei as principais. O que a gente tem dentro do DataSUS? Nós temos lá dentro o Sistema de Informação de Mortalidade, o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Isso eram duas bases isoladas, soltas. Então, para o trabalhador ou para o gestor de saúde, para ele acessar essas bases, ele tinha que entrar no site do SIM, ou entrar no site do SINASC, ou entrar no site do Sistema de Agravos de Notificação Compulsória. Então, era difícil. Agora, o que o DataSUS faz? Aquela grande pasta que incorpora todos esses sistemas dentro dele. Tá? Então, esse é um ganho. E esses são os principais, né? Hoje, muito importante é que o sistema, no contexto atual, né? O sistema de informação de agravos de notificação, né? Hoje, muito importante para a gente monitorar a epidemia do coronavírus, né? Então, quando chega alguém ao serviço de saúde com seus sinais e sintomas clássicos de coronavírus, abre-se uma ficha de notificação compulsória, né? Então, é feito um preenchimento, uma notificação compulsória lá da ponta do serviço, vamos dizer, lá no centro de saúde, por exemplo. O profissional que atende aquele paciente tem que preencher a ficha de notificação compulsória. E essa ficha ela vai seguindo um fluxo. Em Belo Horizonte, né, já que eu estou aqui, vocês podem estar em outros lugares, mas em Belo Horizonte, o centro de saúde, quando notifica, aquela ficha vai para a regional de saúde, da regional de saúde vai para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde manda para a Secretaria Estadual, que reúne todas as informações do Estado e envia para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde faz o consolidado e divulga a informação. Olha, em Belo Horizonte, no dia 10, vamos falar assim, dia 10 de setembro, X pessoas infectaram com coronavírus, ou X pessoas estão suspeitas de terem coronavírus, tá certo? Bem, então, esses são os principais sistemas que estão lá dentro do DataSUS. Vou fechar essa agora e vou passar. Alguém quer me trazer alguma pergunta? Eu posso seguir? O Raíssa, agora que eu vi aqui a sua colocação, você chegou a escutar minha resposta? Eu escutei o final dela, mas eu acho que eu vou esclarecendo ao longo da... Eu entendido a sua pergunta, a diferença do indicador social para o indicador de saúde. Eu tinha falado que isso é uma visão dos autores, tá? A pergunta não era essa, não. Não? O que era? Nossa, não. Pode falar, então. É porque minha internet caiu, aí eu tive que reconectar. Por exemplo, porque no texto fala que as estatísticas públicas, elas são diferentes dos indicadores. E aí eu fiquei pensando se é porque os indicadores, normalmente, eles agrupam várias estatísticas públicas ou, tipo, um indicador também é uma estatística, mas o contrário não, sabe? Só uma questão de conceito mesmo. Não, Cortou mas a sua leitura foi muito boa. Você já me perguntou respondendo. É isso mesmo. Porque a estatística pública, muitas vezes, ela é um dado mais simples, enquanto o indicador é um dado composto. Tá? Um exemplo, vamos pensar no cotidiano aqui da pandemia do coronavírus. Muitas vezes a estatística pública é o quê? O número de indivíduos infectados, ou o número de indivíduos que morreram por coronavírus. Então, um número absoluto. Quando eu pego um indicador,
Porque o indicador, ele é criado muitas vezes, né, e ele foi criado, o primeiro indicador de saúde, vamos dizer assim, um dos mais importantes que existem, é a taxa de mortalidade geral, tá? Não sei se lá na epidemia vocês estudaram, é a divisão do total de pessoas que morrem pelo tamanho da população, né? Morre por todas as causas, né? Pelo tamanho populacional. Então, ao usar um numerador e um denominador, é um indicador que compõe, é um indicador composto. E aí, esse indicador, eu posso comparar Brasil com os Estados Unidos, com o Japão, porque eu pondero, vamos dizer assim, pelo tamanho populacional. E a taxa de mortalidade foi um dos primeiros a serem utilizados, né? Tanto que, quando você faz comparações entre os países em relação ao nível de saúde, a taxa de mortalidade é um indicador importante, né? Eles falam, o Japão tem menos de 9 óbitos para cada 100 mil habitantes, né? Então, o Japão ele tem uma taxa de mortalidade baixa, enquanto o Brasil isso é por volta de 30. Em países africanos, 70, 80. Então, isso mostra um pouco, a partir da taxa de mortalidade, o grau de desenvolvimento político, econômico e de saúde dos países. E o indicador, então, o indicador ele é composto e as estatísticas públicas muitas vezes são mais simples, tá? Mas você fez uma boa leitura, é isso mesmo, tá, Raíssa? Bem, então eu vou passar agora... Ficou muito claro, muito obrigada. Ah, de nada. Eu vou passar agora, então, vou compartilhar com vocês o seguinte. Eu vou entrar, eu sei, no laboratório a gente acaba fazendo isso juntos, mas aqui a gente não vai ter como fazer, tá? Eu deixei um exercício para vocês também lá no Moodle. Eu deixei esse exercício para vocês lá no Moodle, que é a atividade avaliativa que vocês vão fazer depois, sem correria, sem estresse. Hoje é sexta, sextou para todo mundo, tá? Eu vou dar para vocês aí pelo menos uma semana, né? Hoje é sexta, pelo menos até sexta-feira da semana que vem, para vocês fazerem isso com calma. Não é longo, são três exercícios só, estão lá, tá? E eu vou simular um pouco esse exercício agora aqui com vocês, mas usando os dados de Belo Horizonte, tá bom? E no exercício, o que eu fiz? Eu peguei, vocês são 6 grupos, se eu não estou enganado, né? São 6 professores. Eu dividi vocês, os 6 grupos, de acordo com cada município, que hoje nós temos o internato rural, até bom para vocês já irem conhecendo um pouquinho esses cenários, que quem sabe, período que vem vocês vão estar vivenciando esses cenários. Então, eu coloquei aqui no grupo 1, professor Adriano, no Centro de Saúde de Heliópolis. Eu coloquei vocês com o município de Morro do Pilar, tá? O grupo 2, o professor Mark, no Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo, eu coloquei vocês com o município de Pains. Estrategicamente, eu coloquei dessa maneira, gente, porque eu acompanho o estágio em Morro do Pilar, e o Mark acompanha em Pains, né? Então, se os grupos quiserem discutir alguma coisa com os professores depois, a gente tem muito mais elementos para discutir. A professora Lívia, do Centro de Saúde Guarani, eu coloquei o município de Carmésia. Ela não acompanha Carmésia, tá? Quem acompanha lá é a professora Tereza, mas é um município que eu deixei para a professora Lívia. Professora Alexandra, o Centro de Saúde ainda está a definir, né? Não sei se chegou a essa definição ainda. No município de Itabirito. A professora Alexandra acompanha no município de Itabirito. A professora Sheila, Centro de Saúde Vila Maria, se eu não estou enganado. Eu coloquei o município de Conceição do Mato Dentro, porque é onde a professora Sheila, junto com o professor Ed, acompanham os alunos. E, por fim, a professora Gisele, que é o Centro de Saúde Oswaldo Cruz, eu coloquei essas pessoas com o município de Dom Joaquim. A professora Gisele não acompanha o internato rural, mas o município de Dom Joaquim eu coloquei para ela, tá bom? E lá tem as instruções. Mais ou menos o que eu vou fazer aqui com vocês é que vocês vão fazer depois no exercício, e eu já deixei também lá no Moodle os resultados que eu gerei nessas análises que nós vamos fazer agora,
para que sirvam de comparação para vocês utilizarem para fazer o exercício. Porque o que é o exercício? É vocês levantarem esses dados do município e comparar com os dados de Belo Horizonte e fazer uma análise, tá bom? Não é nada complexo, nós vamos fazer juntos aqui, uma boa parte. Também, uma coisa que a gente vai estar fazendo, é importante, muitas vezes, o primeiro ponto, quando a gente vai tentar conhecer uma população, conhecer a população de um território, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é construir a pirâmide etária daquela população. Porque a pirâmide etária, ela já nos indica, já nos mostra muito sobre aquela população. É uma população jovem? É uma população mais idosa? Se é mais jovem, eu vou ter que pensar numa agenda direcionada mais a esse público. Se é uma população mais idosa, eu já tenho que pensar numa agenda direcionada às doenças crônicas, que são mais comuns nos idosos. Então, olhando a pirâmide populacional, já é o primeiro ponto de partida para eu entender e conhecer um pouco melhor a população, tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e vou entrar no DataSUS e falar um pouquinho sobre ele. Eu queria que, a partir desse momento, eu não vou mais conseguir ver vocês. Eu gostaria que vocês interrompessem, se vocês não conseguirem ver, que vocês falassem, né, se tiver muito rápido, tá bom? Pode me interromper. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no DataSUS, www.datasus.gov.saude.gov.br. O que está acontecendo com o DataSUS que não está entrando? Só um momentinho, tá, gente? Não está acessando. Só me falta hoje a página está fora do ar. Ai, ai. Entrei por outra via, mas deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, compartilhamento. Eu vou compartilhar essa tela. Vocês conseguem enxergar a tela? Conseguimos. Certo. Então, o DataSUS, lá no exercício, tem lá o endereço certinho, tá? datasus.saude.gov.br. Agora, quando eu digitei, deu um pequeno erro, não entrou, tá? Mas vocês, se não conseguirem acessar o datasus.saude.gov.br, vocês digitem DataSUS no Google e vá, né, no link, no primeiro que aparece. Mas, possivelmente, pode ser alguma coisa do sistema. Então, o DataSUS, como eu falei para vocês, é o Departamento de Informática do SUS, criado através de um decreto de 2002, e ele reúne de maneira consolidada as informações de saúde da população brasileira, desde o Brasil como um todo até o município de menor quantidade populacional que tiver. Por que isso? Vocês estudaram um pouco, possivelmente, a questão de financiamento do SUS, aí eu já não sei qual é o grau de aprofundamento no conhecimento que vocês tiveram sobre isso, mas vocês viram, por exemplo, a Lei 8142, né, que foi muito discutida aquele dia do seminário, né, de controle social, que eu particularmente gostei muito daquele dia. Espero que tenha sido uma boa oportunidade para vocês também. Era algo que nós, da disciplina, a gente tinha muita vontade de ter feito. Já tentamos fazer de várias formas e nunca conseguimos reunir aquele grupo de representantes que participaram do seminário, né, da conferência. Por quê? Essa é uma vantagem, às vezes, do formato virtual, né? Eu não preciso deslocar ninguém de casa. Eu não preciso marcar um horário para as pessoas estarem na universidade para participarem da aula. Elas podem estar de casa, né? Então, isso facilitou muito a possibilidade da gente conseguir fazer esse seminário.
Mas dentro da Lei 81/42, também tem lá um dispositivo que diz que os municípios, para receberem os recursos, eles precisam ter conselho de saúde. Então, conselho não existe só porque é bonito, eu preciso ter a participação popular. Ele acabou sendo imposto legalmente quando, na Lei 81/42, diz: para os municípios receberem o recurso, eles precisam ter um fundo municipal de saúde. Então, eu tenho que ter como se fosse uma conta. O município tem que ter uma conta para receber esse recurso direto da saúde. Eu preciso ter Conselho Municipal de Saúde e realizar as conferências de saúde a cada 4 anos. Então, isso foi bem estabelecido na lei. Para o repasse desse recurso, aí vieram leis complementares para auxiliar, que foram as normas operacionais básicas. Eu não sei se vocês lembram dessas normas operacionais básicas, não vou entrar em detalhe aqui, mas vamos lembrar lá: NOB-SUS 91, NOB-SUS 92, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96, extremamente importante essa 96, NOAS 2001 e NOAS 2002, né? Basicamente, o que essas normas fizeram? Elas classificaram os... Deixa eu tirar esse compartilhamento enquanto eu estou falando. Elas classificaram os municípios, né, de acordo com as suas estruturas de assistência à saúde. Então, tem um município que ele tem condição apenas de oferecer o serviço de atenção básica para a população. Então, ele recebe lá o certificado, selo de gestão plena da atenção básica. Pá, só dá para fazer atenção básica. Eu tenho um município que ele tem como oferecer a rede assistencial completa e, além de servir de referência para esses pequenos municípios que não têm estrutura. Então, um município com gestão plena do serviço de saúde, ele recebe um outro carinho. E a quantidade de recursos que é repassada depende também dessa estrutura. Tá? Então, as normas vieram tentar reorganizar como que esse recurso seria direcionado aos municípios. Tá certo? Bem, então, voltando aqui para o DataSUS, eu encontro informações... Posso seguir, gente? Está dando para entender? Travou? Está tudo ok até agora? Pode sim. Está muito chato? Não, pode continuar. Está de boa. Então, vamos lá. Voltando à página do DataSUS, então, dentro do DataSUS, nós temos um link importantíssimo que está aqui, ó, chamado de acesso à informação. É aqui, o próprio link já está, né, colocado de maneira clara, é aqui que eu tenho as informações para o profissional de saúde poder fazer o seu planejamento, tá? Então, eu vou clicar no acesso à informação. Vamos lá. Então, quando eu clico no acesso à informação, aparece aqui na página alguns links. E o mais importante para a gente nessa questão do acesso à informação é o Tabnet. Tá aqui, ó, informações de saúde. Quando eu clico no Tabnet, ele apresenta um pouquinho o que é esse Tabnet, um tutorial para uso, para quem não sabe utilizar, e aqui embaixo eu tenho os bancos que compõem o DataSUS e que estão dentro do Tabnet, tá? Então, vamos lá. Dentro do Tabnet, eu vou chamar a atenção para vocês em relação a alguns bancos. Aqui em Estatísticas Vitais, dentro daquela planilha que eu mostrei para vocês hoje, anteriormente, eu tenho aqui, ó, nascidos vivos. O que é esse banco de nascidos vivos? É o SINASC, Sistema de Informação de Nascidos Vivos, que era isolado anteriormente e, a partir de 2002, foi colocado aqui dentro do DataSUS. Eu tenho aqui a mortalidade. O que é a mortalidade? É o SIM, tá certo? O que mais nós vamos ter aqui? Epidemiológicas e morbidade. Então, dentro dos epidemiológicas e morbidade, a gente destaca muito aqui, ó, o SIH, Sistema de Informação Hospitalar,
onde eu consigo identificar o perfil de internação da minha população, ou seja, aquilo que nós chamamos de morbidade. O que as pessoas mais se internaram ou estão internando naquela população? Isso é importante saber. Aqui nós também temos o SINAM, que é o Sistema de Agravos de Notificação, importantíssimo, que é onde nós conseguimos monitorar aí a questão das epidemias, dos surtos, tá? E outros, tá bom? Outros aqui, não vou destacar todos eles. Um outro muito importante, um pouco pensando na questão da Raíssa, que ela fez, é o Banco Demográfico e Socioeconômico. Aqui dentro eu encontro, por exemplo, a população residente, que é o quantitativo populacional de cada município do país e do país como um todo, tá? Muito utilizado como denominador dos indicadores. Deixa eu ver o que mais. Bem, basicamente é isso. Nós temos outros pontos aqui, por exemplo, aqui é a saúde suplementar. A saúde suplementar, o DataSUS, ela deixa um link para acesso ao tablet da Agência Nacional de Saúde. Por quê? Dentro do DataSUS, eu tenho informações apenas no caso das internações, por exemplo, e da assistência ambulatorial, apenas da rede pública, tá? Eu não tenho informação da rede privada. Esse, vamos dizer assim, é uma das fraquezas do sistema, porque a rede pública e privada ela não se integrou em uma única base de dados. Então, quando eu quero acessar a rede privada, eu tenho que entrar no banco de dados da ANS, tá certo? Mas voltando aqui em relação aos bancos de dados que eu tenho dentro do DataSUS, um importantíssimo que a gente usa como denominador é o demográfico e socioeconômico. Vocês continuam vendo, gente? Sim. Tá. Aqui dentro, eu vou clicar em população residente. E dentro de população residente, aparecem algumas opções para a gente, tá? Eu tenho os dados do censo, 80, 91, 2000 e 2010. Ou seja, quando eu uso dados do censo, eu tenho que estar plenamente consciente que são dados que têm um atraso em relação ao momento temporal que nós estamos vivenciando. Então, se eu for utilizar dados do censo de 2010, já são 10 anos entre o dado coletado e o momento atual. Em 10 anos, a dinâmica populacional muda muito. Então, tem que estar ciente disso, tá? Mas eu tenho o DataSUS, ele acaba também propiciando para a gente outras informações, que é, por exemplo, uma que eu gosto de usar muito, que é essa que está aqui embaixo. Eu não gosto de utilizar muito o censo, quando eu utilizo o DataSUS para criar indicadores, por causa dessa questão do atraso. Mas eu tenho aqui, ó, estudo de estimativas populacionais por município 2020. Vou clicar nesse. E aí abre para a gente essa planilha básica do DataSUS. Por que eu optei por essa estimativa de 2000 a 2020? Por quê? O que é feito para eu criar estimativas intercensitárias? Se meu último censo foi em 2010, o que eu pego? Eu pego dois indicadores básicos, duas informações, dois dados básicos para tentar calcular a minha projeção censitária, que é a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Eu vejo, ano a ano, a quantidade de pessoas que morreram e a quantidade de pessoas que nasceram, e aí é feito uma subtração em relação a isso, para pensar em quanto que a população cresceu. Por quê? Em geral, nascem mais pessoas do que morrem. Isso ainda é uma realidade no nosso país, porque nós ainda estamos na terceira fase do processo de transição demográfica. Possivelmente, vocês estudaram esse epidêmico,
Vocês devem ter estudado a transição demográfica. Nós temos 4 fases da transição demográfica. A fase chamada de primitiva, pré-industrial, que são aquelas altas taxas de natalidade e mortalidade. Então, nascem muitas pessoas e morrem muitas pessoas. O crescimento populacional é praticamente nulo. Nós temos a primeira fase, da segunda fase, que é a divergência de taxas, que no Brasil começa em 1940, com uma queda aprofundada da taxa de mortalidade, com a manutenção alta da natalidade. É nesse momento que ocorre a explosão demográfica no Brasil. Depois, na hora que chega na década de 60, tem a fase no Brasil das convergências de taxa. A taxa de mortalidade continua a cair e a de natalidade começa a cair e o crescimento populacional diminui. E é previsto que lá por volta de 2030 nós alcançamos aí a quarta fase, que é a fase que a gente chama de quase que reposição. A quantidade de pessoas que nascem é praticamente igual à quantidade de pessoas que morrem. Nós não alcançamos essa fase ainda, está prevista ali por volta de 2030. Países europeus, uma boa parte já alcançou esse patamar, tá? Mas é a partir desse crescimento populacional que eu faço projeção censitária. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui nessa planilha, ela funciona em todos os bancos do DataSUS, é sempre esse mesmo layout. Eu tenho linha, coluna, conteúdo. E para baixo, as opções secundárias, tá bom? Basicamente a mesma coisa. Quando eu penso em linha e conteúdo, eu estou pensando com a cabeça de criar, com a intenção, melhor dizendo, com a intenção de criar uma planilha. Então, eu tenho que pensar o que eu quero de elementos que vão ficar na coluna e o que eu quero de elementos que vão ficar na linha. Vocês alguma vez já entraram no DataSUS, já exploraram o DataSUS? Já, professor. Fica meio perdido, mas já. Mas exploraram isso em alguma disciplina? Alguém ensinou vocês a utilizarem o DataSUS? Como que foi? Foi em alguma disciplina que eu não lembro qual é, mas a gente já utilizou. Foi qual, GG? Saúde coletiva, se eu não me engano. Só que eu não lembro mais, não. Há 84 anos. Tá. Mas vamos pensar o seguinte, o DataSUS sempre vai ter essa estrutura, linha, coluna e conteúdo. A gente sabendo manipular bem o que a gente quer em cada tópico desse, nós conseguimos tranquilamente explorar os dados e obter informações relevantes. Aí eu queria dizer uma coisa para vocês, né, aí que tem uma diferença entre dado e informação, tá? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes as pessoas se confundem. Aqui o sistema coloca informações de saúde. No meu ponto de vista, não são informações de saúde que o DataSUS ele divulga. O DataSUS divulga dados de saúde. Através dos dados, a partir dos dados e da interpretação que eu dou aos dados, é que eu gero uma informação. Aí eu posso ter o dado lá, eu vejo o dado, mas o dado não me dá uma informação. O dado é algo frio. Eu preciso pegar os dados, analisar e dizer, olha, a partir desses dados, eu posso avaliar que eu estou tendo uma pandemia de coronavírus. Eu posso ter infecção provocada pelo coronavírus em vários países, isso aí é um dado. Começou na China, espalhou para a Europa, chegou ao continente americano. Isso é um dado, está mostrando como que ele foi propagando. Mas para eu falar, olha, isso é uma pandemia, eu não, né? No caso, a OMS, ela precisa dizer, olha, ela espalhou pelo mundo de maneira consistente, com um número X de casos, que mostra que isso realmente se tornou uma pandemia. Então, a informação ela surge através dos dados extraídos e da interpretação que eu dou aos dados. Mas avançando, sem mais delongas, porque eu não quero demorar muito, nós já estamos evoluindo mais para o final. Quando eu quero informação sobre a população, o que eu faço? Se eu quero informação por tamanho populacional, eu posso
Se eu quero por região ou por um município específico, eu seleciono. Eu posso deixar na linha sem selecionar nada, posso deixar em branco. Na coluna, eu vou selecionar... Na verdade não, desculpa. Vou selecionar o sexo. Na linha, eu vou selecionar faixa etária. Aqui eu estou selecionando a faixa etária 1, por quê? Vou abrir aqui embaixo para vocês. A faixa etária 1, ela é menos detalhada, ela é mais agrupada. A faixa etária 2, ela é mais detalhada. Tá vendo que a faixa etária 1, ela agrega de 10 em 10 anos, praticamente. E a faixa etária 2, de 5 em 5, tá? Então, aí vai depender do objetivo de cada um. Então, eu estou selecionando na linha, eu vou querer a faixa etária 1. Então, o conteúdo que vai aparecer na linha é a faixa etária. Na coluna, eu vou selecionar o sexo, tá? Porque eu quero ver essa distribuição populacional por sexo. Por quê? A pirâmide etária, nós criamos ela por sexo. O ano, eu quero um ano mais recente, eu quero a população em 2020. Como é projeção censitária, eu já tenho essa projeção para 2020. Então, selecionei linha, faixa etária, sexo na coluna, conteúdo, eu só tenho população residente, é o único conteúdo que eu tenho aqui nesse bloco. Ano de 2020, se eu deixar da forma como está aqui, vai apresentar o Brasil como um todo. Se eu quero um município específico, que é o que vocês vão fazer no exercício, eu tenho que ampliar aqui município e selecionar o meu município. Eu posso digitar, tá? Porque aqui eu tenho todos os municípios do Brasil. Então, eu teria que procurar Belo Horizonte nesse bojo aqui de municípios, ia ficar muito difícil. Então, se eu digitar aqui, ó, Belo... Vamos lá, vamos no meu computador, me ajude. Já aparece, ó, Belo, já aparece alguma coisa aqui, ó, Belo Horizonte. Não é o Cantor Belo, tá? É o Belo Horizonte. Então, seleciono Belo Horizonte e lá embaixo eu já tenho, então, todos os elementos necessários para eu gerar esses dados. Faixa etária, sexo, população residente, anos 2020, em Belo Horizonte. Quando eu peço para mostrar, o que aparece para mim? Aqui em Belo Horizonte, sempre eu venho aqui, ó, antes de eu olhar os dados, eu preciso ver se o que eu gerei está correto. Eu gerei a população residente por sexo, segundo faixa etária, para a cidade de Belo Horizonte, no ano de 2020. Então, eu tenho Belo Horizonte por faixa etária, linha, a coluna por sexo, masculino e feminino, e o total. Então, eu tenho em Belo Horizonte, projeção para 2020, 2.500.000 pessoas vivendo em Belo Horizonte. 1.300.000 do sexo feminino, 1.180.000 do sexo masculino. Então, um pouquinho mais feminino do que masculino. E aqui eu tenho isso projetado para cada faixa etária, certo? Quando eu quero utilizar esse dado e analisá-lo de maneira mais completa, mais do que isso que está aparecendo na nossa tela, eu salvo esse arquivo, e aí esse é um passo importante para vocês quando estiverem fazendo o exercício, é salvar o arquivo. Eu venho aqui, ó, e salvo cópia como CSV, que é um arquivo que abre no Excel. Eu vou salvar aqui, ó, cópia como CSV. Fiz a cópia e agora vou abrir essa planilha. Deixa eu mudar a página. Vocês estão vendo que eu estou... Deixa eu mudar a página agora. Sair do DataSource e compartilhar a planilha que abriu. Então, quando eu salvei o arquivo, abriu essa planilha aqui. Tá vendo? Ó? Faixa etária, sexo feminino, masculino e total. Aí, dentro do Excel, vai depender um pouquinho da habilidade de cada um, eu vou trabalhar com essa planilha para gerar uma pirâmide etária, tá bom? Para adiantar o tempo, né, já que eu falei que eu não quero que dure muito a aula, lá no Moodle, eu deixei para vocês um vídeo
o link para o YouTube que mostra como criar uma pirâmide etária. É português de Portugal, mas dá para entender, tá bom? Eu vou abrir um arquivo que eu já adiantei um pouco para mostrar para vocês como que ficaria a pirâmide etária em Belo Horizonte, tá? Deixa eu abrir aqui, a partir dos dados que eu encontrei, né? Deixa eu vir aqui e abrir rapidamente para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou mostrar como eu fiz a pirâmide etária, mas antes eu vou mostrar diretamente a pirâmide para vocês. Deixa eu mudar a página que eu estou compartilhando e deixa eu compartilhar a correta agora. Vocês estão vendo aqui o arquivo? Sim. Sim. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele resultado que saiu do DataSUS, está vendo aqui, ó, é a planilha. E lá no exercício eu pedi para vocês agruparem um pouco mais essas faixas etárias. Aqui embaixo, o que eu fiz? Eu peguei e reagrupei. Faixa etária de 0 a 9, de 10 a 19, 20 a 29, 40 a 59, 60. Depois eu somei, né, porque de 0 a 9 eu vou ter que somar esses dois aqui, esse resultado. Então, eu fiz o somatório e deixei aqui masculino e feminino. Depois, o que foi feito? Eu peguei e criei o percentual. Tá? Eu peguei do total de pessoas do sexo masculino nessa faixa etária, eu peguei, feminino, melhor dizendo, eu peguei esse total, dividi pelo total da população feminina, multipliquei por 100. Então, de 0 a 9, eu tenho 9 anos, eu tenho 9,6% da população. Fiz isso para o feminino, isso para o masculino. Para o masculino, depois eu multipliquei esses valores aqui, ó. Eu coloquei o número. Vou mostrar o que eu fiz. Eu coloquei o número 1 aqui. Vou voltar como estava antes. Copio, seleciono aqui, peço para colar especial, só que multiplicação. Quando eu faço isso, colar especial, multiplicação. Voltei para mais... Ele ficou positivo. Então, o que eu fiz? Se eu tentar criar um gráfico com os valores do masculino positivo, eles vão criar um gráfico de barras, os dados vão ficar todos à direita. Para evitar que isso aconteça, o que a gente faz? A gente coloca o -1 aqui, copia, seleciona todos os dados masculinos e pede para colar especial, só que multiplicação. Então, eu vou transformar tudo em negativo. Ou, se eu quiser, vocês optarem, vocês podem ir lá e colocar tudo o sinal de negativo manualmente na frente de cada número. Vou deletar esse número -1 aqui e vou colocar de novo faixa etária. Feito isso, o que nós fazemos? Selecionamos todos os dados e pedimos para inserir. Isso aí vai depender da versão do Microsoft que vocês estão utilizando. Aqui eu vou pedir para inserir gráfico e vou selecionar o gráfico de barra. Tá? Gráfico de barra. Quando eu gero o gráfico de barra, ele gera dessa maneira aqui para a gente. Vou tirar o título, deletar para a gente ficar com mais espaço. Vocês conseguem ver o gráfico? Dá sim. Tá. Sim. Então, vocês veem que o masculino ficou para o lado esquerdo e o feminino para o lado direito. Tá vendo? Por que isso aconteceu? Porque eu pus número negativo para o masculino, então ele ficou para a esquerda. Se eu tivesse deixado tudo positivo, ficaria tudo à direita. Tá? E aí eu tenho que formatar esse gráfico para ficar melhor. Eu clico 2 vezes no gráfico, vai aparecer para a gente aqui, ó. Na verdade, eu clico aqui nas barras, vai aparecer para a gente essas opções. Eu vou em gráfico
E o que eu faço? Vocês vão colocar a sobreposição 100%. Como essa aula vai estar gravada, depois vocês podem ver esse passo a passo de novo, tá? E lá no link que eu deixei para vocês também é possível ver. Quando eu coloco sobreposição 100%, alinha as colunas. E aqui eu vou passar para a largura, no espaçamento, 50%, para ficar mais agrupado. Tá? Então, vê que aumentou o tamanho da barra, ficou mais agrupado. Beleza. Eu pego, para não deixar essa legenda, né, o rótulo da linha, em cima do gráfico, eu clico nesse rótulo, vou novamente aqui no gráfico, e em rótulo, eu seleciono, vou tirar vocês da frente aqui, no rótulo, eu seleciono, aqui, ó, posição do rótulo, inferior. Quando eu faço isso, eu jogo a legenda, né, o rótulo, lá para a esquerda. E a última coisa que eu preciso fazer é tirar o número negativo, né? Então, eu clico aqui nos números, vou novamente no gráfico, onde está automático, eu passo para valor do eixo e mudo o formato do número. Eu mudo o formato de geral, eu clico aqui, ó, em número, e aqui onde está esse número, eu mudo para 0,0. Adicionar. Quando eu faço isso, o que acontece? Desaparece o negativo aqui. E aí está pronto a pirâmide. Depois vocês podem resgatar esse passo a passo que está gravado aqui, junto com o vídeo que eu deixei lá no link, para vocês poderem fazer esse passo a passo. Mas o mais importante, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, é eu pegar esse gráfico e analisá-lo. Então, eu vejo aqui a pirâmide etária de Belo Horizonte, e aí o que eu posso perceber dessa pirâmide etária? O que vocês percebem quando vocês olham para a pirâmide etária de Belo Horizonte? Alguém quer falar? Tá. Nossa. Que tem o maior número de pessoas entre 20 a 39 anos, é isso? Essa é uma análise. Então, uma maioria da minha população é uma população adulto jovem. Mas olha uma coisa também interessante que chama muito a atenção, e isso... É a pirâmide das idades menores está menor e de 60 a mais está crescendo, essa inversão. Isso que eu ia falar, interessantíssimo, porque isso é uma formação muito importante para o gestor. Quando eu pego a minha população de criança e comparo com a minha população de idosos, a população de idosos hoje em Belo Horizonte supera a população de crianças. É isso que a colega fez a análise aqui. Então, isso indica o que para mim? Que eu tenho que estar atento para que os meus serviços ofereçam atividades voltadas mais para o idoso do que para a criança. Porque eu vou ter muitas pessoas com doença crônica, porque a doença crônica acontece com maior frequência onde? Em pessoas idosas. Então, a análise perfeita aí para a colega que eu não consigo ver o nome. Eu vejo só a foto aqui, chique, no avião. É Virgínia. Tá bom, Virgínia. Vocês entenderam, gente? É isso mesmo. Então, tem muito idoso. Então, quando eu vejo só a pirâmide etária, já me começa a dar um link. Olha, eu tenho muito idoso. Se eu tenho muito idoso, significa que eu tenho que pensar em serviços diferenciados. E aí, quando nós chegamos, e vocês vão ver isso se a gente tiver oportunidade, nós chegamos aos centros de saúde de Belo Horizonte, qual que é a realidade que a gente vê? São agendas lá gigantescas direcionadas para atenção à saúde da criança e quase nada voltado de atendimento à saúde do idoso, certo? E isso acaba gerando uma consequência muito grave, que a gente vai ver daqui a pouco, que tudo isso gera consequência. Se eu não estabeleço meu serviço para que ele atenda o público corretamente, isso estoura depois da morbimortalidade da população. Outra questão que chama muita atenção, não sei se vocês conseguiram perceber aqui, ó, quando eu olho só a última barra,
Olha as mulheres idosas e os homens idosos em Belo Horizonte. O que vocês percebem quando vocês olham só essa última barra? Tem o maior número de mulheres. Né? Aí alguns colegas falaram, né, a maior quantidade de mulheres. Então, Belo Horizonte aqui, ó, eu tenho 20,4% das mulheres em Belo Horizonte com idades acima de 60 anos. Você sabe? Pode falar. E a gente percebe também que quando eles estão na faixa etária de adultos, não é tão diferente, né? Então, significa que os homens, eles estão morrendo mais jovens, porque antes é mais igual, né? Perfeito. Olha aqui, ó. Essa antes, de 40 a 59, é praticamente igual. Aqui um pouquinho menos, né? Tanto adolescente quanto adulto jovem, vocês vão ver que tem menos homens do que mulheres. Por que isso acontece? Os homens morrem mais nessa faixa etária do que as mulheres. Especialmente, a gente vai ver depois, nos gráficos de mortalidade, por causas externas, que a gente chama de violência, acidentes, tá? Quando chega aqui no público adulto jovem, vamos dizer que os homens aí, viu, meus amigos, nós criamos um pouquinho mais de juízo, dirigimos com mais cuidado, já tem criança dentro do carro, né? Envolvemos menos em briga, então começa a ter uma quantidade, a morrer menos, e fica parecido com as mulheres. Só que quando chega aqui, ó, 20 e os homens 15. 5% parece pouco, mas é muito. Por quê? A média de população idosa no Brasil é de 11%. As mulheres em Belo Horizonte, nosso Belo Horizonte é uma cidade mais envelhecida em relação ao país. E, não sei se vocês estudaram lá na transição epidemiológica, não sei se o professor Gustavo, a professora Débora chegou a falar disso para vocês, mas a transição demográfica mostra um fenômeno importante no Brasil, que é a feminilização da velhice. Feminilização da velhice. Então, as mulheres alcançam a idade, né, a terceira idade, em maior proporção que os homens. Tá certo? Bem, deu para entender isso aqui, gente? Foi interessante ver a pirâmide de BH? Foi interessante. Até ver a construção também. Isso vocês vão fazer com cada município que eu deixei para vocês e vocês vão comparar com essa pirâmide de BH. Será que essas pirâmides do... Ah, gente, telefone uma hora dessa, sacanagem. Desculpa, tá? Será que essa população aí do município de BH é parecida com a população de Belo Horizonte como um todo, né, a dos municípios que vocês vão fazer, tá bom? Então, vou fechar para não... mas deu para entender, né? Agora, dentro do DataSUS, voltando ao DataSUS, deixa eu voltar a compartilhar a tela do DataSUS com vocês. Então, a gente viu aí a morbidade, a informação demográfica. Eu estou voltando aqui para não dar erro. Eu voltei à página inicial do Tabnet. Agora, uma coisa muito importante é ver, por exemplo, as informações epidemiológicas de morbidade. Vamos ver se aquele perfil demográfico influencia de alguma maneira essa mortalidade, essa morbidade, melhor dizendo. Então, vou clicar aqui em epidemiológicas e morbidade, vou selecionar o Sistema de Informação Hospitalar, que é o primeiro. E dentro do Sistema de Informação Hospitalar, eu vou pegar os dados mais atuais. Aqui eu queria chamar a atenção, porque eu tenho geral por local de internação de 84 a 2007 e a partir de 2008. Mudou um pouquinho o sistema entre esses períodos, e se eu quero dados mais recentes, eu tenho que pegar esse geral a partir de 2008, tá bom? Então, vou selecionar. Aqui na abrangência geográfica, eu vou selecionar Brasil por município, porque eu quero município. E aí, o que eu vejo? Eu tenho mesmo formato, linha, coluna e conteúdo. Na linha, eu seleciono o que é um conteúdo que eu quero na linha.
Aqui, para eu pegar a morbidade geral, geralzona mesmo, eu seleciono o capítulo do CID-10, que vai agrupar todas as internações pelos grandes capítulos do CID-10. Na coluna, eu vou selecionar o sexo, para a gente fazer isso por sexo, e no conteúdo, eu tenho vários conteúdos, gente. Eu tenho as internações, a IHs aprovadas, a IH, autorização de internação hospitalar. Eu tenho o valor total. Esse valor total, eu acho fenomenal esse conteúdo, por quê? Principalmente nós aí da área da saúde, e eu, né, que estou aí na questão da pós-graduação, muitas vezes as pessoas tentam justificar, eu sou um estudioso de doença crônica, e muitas vezes as pessoas nas teses, nas dissertações, colocam assim, as doenças crônicas degenerativas, crônicas não transmissíveis, são um problema de saúde pública no Brasil. Perfeito. Porque são aquelas que mais levam à internação e mortes da população. Perfeito. E gera um ônus social e econômico importante. Dados de 2005 mostram que o gasto com esse grupo de doenças na internação hospitalar do SUS foi de X bilhões. Dados de 2005. Não preciso pegar dados de 2005, posso pegar dados de 2020, porque eu tenho o valor total aqui, ó. Eu consigo pegar o custo que foi gasto com as internações no SUS atuais. E eu posso citar esse dado nas minhas listas de referência. DataSUS, Departamento de Informática do SUS, informações sobre valor total gasto com internação em saúde, disponível em. Então, quando vocês também tiverem fazer monografia e for falar sobre gasto com internação, por favor, não pegue dados antigos. Vocês podem entrar aqui e pegar dados recentes, tá bom? Então, selecionei capítulo CID-10, sexo, vou pegar internações, vou pegar o último ano disponível, né? Porque aqui eu tenho os dados disponíveis até julho, mas eu quero todo ano. Então, vou pegar de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. E no município, mais uma vez, eu amplio aqui esse leque e vou digitar Belo Horizonte. Vão digitar Morro do Pilar, vão digitar Itabirito, tá bom? Vamos lá. Selecionei Belo Horizonte, parecidíssimo com o que a gente fez anteriormente. Vocês vão ver que o DataSUS não é complexo, uma base simples de utilizar, basta saber o que eu quero aqui em cada um desses pontos. Selecionei Belo Horizonte e peço para mostrar. Novamente, tem o resultado, eu tenho que ver se gerou o resultado correto. Internações por sexo, segundo capítulo do CID-10, cidade de Belo Horizonte, no período de 2019. Isso aqui eu posso salvar também como planilha, como a gente fez anteriormente, e fazer uma análise aprofundada depois, que eu já vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu fiz, tá? Mas vamos aqui observar que em Belo Horizonte, em 2019, houve 154.763 internações. Então, significa no SUS, tá, gente? As internações da saúde suplementar, eu não tenho como quantificar aqui. Mas no SUS, praticamente 155 mil internações. Internaram mais mulheres do que homens. Só que quando eu vejo esse internaram mais mulheres do que homens, essa é um dado que eu sempre analiso com cuidado, porque tem uma causa aqui, ó, que é o capítulo 15 do CID-10, gravidez, parto e puerpério, que 20 mil mulheres se internaram por isso. Que não é doença, é saúde, né? Então, só as mulheres se internaram para fazer o parto. Algumas, vamos dizer, percentual pequeno delas, acabam ficando lá por consequências de gravidez, parto e puerpério, mas é muito pequeno. Então, se eu tiro 85 mil, eu tiro 20 mil, eu caio para 65 mil. O que mostra que os homens internam mais do que as mulheres, na realidade. E muitas vezes isso tem a ver com aquilo que é um outro fenômeno na saúde, que é o fato das mulheres
tomarem mais cuidado com a saúde do que os homens. Então, a gente já viu na pirâmide etária uma maior sobrevida feminina, porque os homens morrem muito de doença crônica ali a partir dos 50 anos, porque descobre muitas vezes o caso quando ele já está agravado. A mulher não, ela tem mais, faz mais atividades de promoção e tem mais atividades de prevenção voltadas para elas, tá? Uma discussão que eu sempre faço aqui também, que toda vez que eu estou presente em algum cenário que eu tento levantar essa questão em 2008 foi criada uma Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, mas virou um papel apenas escrito, porque na prática pouco se avançou. Uma coisa que eu acharia fundamental para avançar em relação à política de saúde do homem é criar, por exemplo, um urologista de apoio nos centros de saúde. Assim como tem a ginecologista, seria importante ter um urologista. Além disso, seria extremamente importante que os enfermeiros fossem capacitados para fazer o exame do toque. Se não existe, porque hoje existe o exame de cérvico-uterino, que é disponibilizado para as mulheres na atenção primária, realizado por enfermeiros, uma grande parte, mas não tem nada disso para o homem. Então, se previne o câncer de maior incidência nas mulheres, depois do câncer de pele, que ainda é mais incidente, mais prevalente. Então, se previne isso na atenção primária, mas só vai prevenir o câncer que mais atinge os homens na atenção secundária, né? Então, quando a gente analisa esses números, a gente tem que ir tirando, né? Quando eu pego os dados que eu falei para vocês, eu tenho que transformar em informação, tá bom? Bem, tem como salvar aqui, ó, como cópia CVC. Eu vou compartilhar com vocês o que eu já criei, tá? Para facilitar um pouco e adiantar o processo. Então, venho aqui, deixa eu tirar a tela do DataSUS. A gente está quase chegando ao final, tá, pessoal? Vou chegar aqui na tela do DataSUS, novamente, vou tirar, compartilhar a tela que eu trabalhei melhor os dados. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Tá. Então, aqui na minha tela, o que eu fiz? Eu fiz mais ou menos o que a gente tinha feito a pirâmide etária anteriormente. Eu peguei e separei por sexo, homens e mulheres, e criei o percentual relativo aqui, tá? Frequência relativa a partir dos números absolutos. Vou gerar rapidamente aquele gráfico, como se fosse a pirâmide etária, para a gente poder analisar isso de maneira mais fácil, tá? Deixa eu gerar aqui o gráfico. Vou gerar aqui meu gráficozinho recomendado. Vou clicar nele, tirar o título. Basicamente é o que a gente fez anteriormente, tá? Vou clicar no azul. Deixa eu ampliar mais. Espera aí, só um pouquinho. Eu não estou conseguindo clicar na barra. Vou clicar aqui na barra, fazer aquela sobreposição. 50%. Vamos jogar a legenda lá para o final. Deixa eu tirar vocês aqui da frente. Vou jogar a legenda lá para o final. E vou ampliar aqui para a gente... Não vou mexer no percentual não, para a gente ganhar tempo. Vocês conseguem ver o gráfico? Sim. Tá. Sim. Então, observe o seguinte. Quando eu tiro aqui, ó, gravidez, parto, puerpério das mulheres e começo a avaliar o restante, vamos ver em relação aos homens. Então, a principal causa de internação dos homens é essa aqui, ó, capítulo 19 do CID-10. Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas. Ou seja, é aquilo que eu falei, violência, acidente, é o que mais levou os homens em 2019, em Belo Horizonte, a se internarem. Essa é uma causa quase que secundária entre as mulheres, tá vendo? Então, eu tenho um perfil muito diferenciado entre homens e mulheres, e a gente, dentro do sistema de saúde, tem que estar atento para isso. Quando eu pego a segunda principal causa,
nós temos aqui as doenças do aparelho circulatório, as doenças cardiovasculares, e, em terceiro lugar, as doenças do aparelho digestivo. Quando eu faço essa avaliação para as mulheres, tirando a gravidez, parto e puerpério, a principal causa são as doenças do aparelho circulatório, seguido das neoplasias e seguido das doenças do aparelho digestivo. Então, eu tenho um perfil de homens e mulheres diferenciado, com a violência se destacando muito, violência e acidentes se destacando muito nos homens. Então, quando eu penso num plano a ser elaborado para a minha população do sexo masculino, eu tenho que focar esse como elemento primordial para os homens. E esse problema é um problema que muitas vezes foge à governabilidade do serviço de saúde e que tem que procurar parcerias intersetoriais. Quando eu vejo a segunda causa, e especialmente é a primeira causa entre as mulheres, eu vejo as doenças do aparelho circulatório, ou doenças cardiovasculares, se destacando. Isso é um problema sério. Por quê? Consequência daquela pirâmide etária que a gente viu antes, então as pessoas mais envelhecidas, adoecendo mais por doenças crônicas, doenças do aparelho circulatório e neoplasias, e os serviços oferecendo pouca opções de abordagem terapêutica para esses problemas. Eu imagino, gente, que em 2021, por causa da pandemia do coronavírus, isso aqui vai piorar e muito. Por quê? Porque ontem, conversando lá em Morro do Pilar, a gente vê a assistência ao doente crônico totalmente negligenciada em virtude da atenção ao coronavírus. Tanto que as alunas que foram para lá vão fazer um monitoramento casa a casa dos pacientes crônicos para levantar como está o tratamento dessas pessoas. Foi a atividade que eu dei para elas prioritária. Vocês vão evitar a epidemia de infarto e derrame aqui na cidade. Deu para entender, gente, um pouquinho aí essa análise? Deu sim, professor. Vocês já tinham feito alguma análise semelhante a essa? Acredito que não. Eu, pelo menos, não. Então, isso vocês vão fazer também com cada município e vão comparar aqui com esse gráfico que eu criei, tá? Será que lá em Morro do Pilar, os homens também, o problema lá são as doenças, as causas externas? Ou é outra? Será que lá as doenças crônicas se destacam? Ou eu vou ter doenças infecciosas e parasitárias como um problema importante de saúde pública? Tá bom? Bem, falta mais 2 pontos para a gente finalizar. Agora é a mortalidade. Deixa eu tirar esse aqui. Voltar no DataSUS. Compartilhar novamente. Voltar no DataSUS, eu vou voltando. E, por fim, eu vou mostrar a mortalidade, tá? Então, mortalidade dentro de estatísticas vitais, mortalidade 96 a 2018. Uma coisa chata em relação à mortalidade, se eu não for direto à base de dados do SIM e trabalhar com o DataSUS, a mortalidade, ela sempre vai estar atrasada 2 anos, tá? Por quê? Até conseguir fazer todo esse consolidado demora um tempo. Então, se eu for pegar dados de mortalidade, eu quiser fazer um dado de mortalidade dentro do DataSUS com a relação ao coronavírus, eu só vou ter disponível isso em 2022. Aí, nesse caso, eu tenho que ir na fonte primária, que é o próprio banco de mortalidade, tá? Mas aqui dentro eu vou selecionar mortalidade geral, vou selecionar, de novo, Brasil por municípios, muito parecido, né? Continua a mesma coisa. Vou selecionar capítulo do CID-10, novamente sexo, e aqui eu chamo a atenção porque eu tenho 2 opções, óbitos por local de residência e óbitos por local de ocorrência. Se eu marcar por local de ocorrência, muitas vezes eu esvazio o município
e aumenta o outro. O que eu quero dizer com isso? Municípios que não têm rede hospitalar, faz consórcio, né, para que em nível terciário, ou às vezes até em nível secundário, a sua população seja atendida, muitas vezes a população, vou fazer um comparativo lá com o Morro do Pilar. O indivíduo de Morro do Pilar, por exemplo, tem um infarto. Ele é atendido lá na unidade de saúde Morro do Pilar, que dá o suporte básico de vida para essa pessoa e manda para Itabira, que é a referência regional ali para Morro do Pilar. Lá em Itabira, essa pessoa se interna numa unidade coronariana e falece em Itabira. Então, se eu marcar óbitos por local de ocorrência, vai parecer que lá em Itabira morreu muita gente e em Morro do Pilar não morreu ninguém, porque a pessoa que era de Morro do Pilar morreu em Itabira. Então, o indicador, muitas vezes, mais correto nessa análise é o óbito por local de residência. Por quê? Mesmo que esse cidadão de Morro do Pilar morra em Itabira, a referência dele continua sendo Morro do Pilar. Tá? Deu para entender a diferença? Deu para pegar a ideia. Tá. Então, vou selecionar óbitos, capítulo CID-10, 2018, novamente o município, pegar Belo Horizonte. Vamos lá, vamos lá. Vamos, computador, me ajuda. Belo Horizonte e mostrar. Parecido com o que a gente fez antes, né? Então, novamente, gera a planilha, eu posso salvar uma cópia, e aí eu vou mostrar a cópia que eu já salvei para vocês. Deixa eu fechar essa. Deixa eu fechar essa. Deixa eu abrir. Mortalidade. Novamente, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Conseguem ver minha tela? Sim. Tá. Essa é a penúltima atividade que eu vou mostrar para vocês aqui. Já estamos finalizando, tá bom? Então, eu fiz a mesma coisa, transformei em porcentagem o valor absoluto anterior, e aí eu vou gerar aquele gráfico para a gente poder analisar aí a mortalidade em Belo Horizonte em 2018. Inserir gráfico, recomendado, ok, vou tirar o título, para ficar mais fácil. Vou ampliar aqui para facilitar a nossa vida. Vou clicar na barrinha. Vou novamente colocar 100% de sobreposição, 50%. Pegar o rótulo e enviar lá para baixo. E aí, eu tenho aqui o gráfico para a gente fazer a análise. Então, novamente, quando eu pego masculino e feminino, vamos ver as 3 principais causas de óbito no sexo masculino. Doenças do aparelho circulatório, doenças cardiovasculares, neoplasias e causas externas. E nas mulheres? Doenças do aparelho circulatório, neoplasias e doenças do aparelho respiratório. As causas externas nos homens, quase 3 vezes as causas externas na mulher, mostrando de novo aquele fenômeno da violência e dos acidentes maior no homem do que na mulher. Mas chama atenção as doenças do aparelho circulatório. Então, esse, a gente viu que é um dos principais problemas de internação e é o principal problema de morte da população de Belo Horizonte. E o que nós temos nos serviços de saúde hoje implantados para superar esse problema? Pouco ou quase nada. Esse é o grande problema nosso. Tá? Os gestores não analisam esses dados e tentam estimular o serviço de saúde a melhorar o atendimento a essas pessoas. Isso eu estou frisando, e isso vai piorar a partir de 2021, como consequência de 2020. Tá? Bem, deu para perceber isso, gente? Novamente, vocês vão fazer esse exercício com os seus municípios, fazer essa comparação com Belo Horizonte. Ok? Tudo ok até agora? Está interessante? Vocês conseguiram entender o quanto que isso é interessante?
Não, silêncio no Tá dando para entender. Tá. Última coisa que eu quero mostrar para vocês hoje, para finalizar, e aí estou finalizando de verdade, não estou mentindo, vai ser o impacto da pandemia de coronavírus hoje no nosso serviço de saúde. Como é uma coisa contextual, eu quero mostrar para vocês, para mostrar que isso é real, tá bom? E como que eu posso, como gestor de saúde, ver se isso é mentira ou se isso é realidade? Comparando períodos, tá bom? Então, eu tenho como comparar, por exemplo, a mortalidade, não, porque eu falei para vocês que está atrasado, né? Mas eu tenho como comparar, voltando para a morbidade. Então, eu vou clicar de novo em epidemiológicas e morbidade. Morbidade hospitalar. Vou pegar o Brasil agora no geral, tá? No geral. Vou pegar o Brasil. Tá aparecendo. Pode ser a tela. Oh, gente, desculpe. Esqueci do... Eu voltei lá no sistema de morbidade, tá? Vou selecionar o Brasil por regiões. E aí, aqui dentro, nós vamos pegar... na linha, nós vamos selecionar a lista de morbidade, porque o capítulo é muito geral, né? Então, eu não consigo ver a causa específica dentro do capítulo do CID-10. Mas na lista de morbidade, eu amplio, ponho todas as causas de internação dentro de cada capítulo. Então, vou selecionar a lista de morbidade na linha, tá? Na coluna, eu vou deixar internações aqui no conteúdo. Na coluna, eu vou deixar não ativa, porque não me interessa. Aí eu vou pegar um dado mais consolidado. Tá? E no período, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar de janeiro a julho, que é o que a gente tem mais atualmente, de janeiro a julho de 2020, e comparar, né? Nós vamos aqui no capítulo, no item capítulo do CID-10, para mostrar somente aquele capítulo, nós vamos selecionar algumas doenças infecciosas e parasitárias, para não mostrar todas as causas ao mesmo tempo. Então, vou selecionar exclusivamente o capítulo onde hoje tem sido diagnosticado as doenças com coronavírus, porque ela é uma doença infecto-parasitária. Então, quando eu seleciono lista de morbidade, vai ampliar, vai me mostrar todas as doenças dentro do capítulo de doenças infecciosas e parasitárias, de janeiro a julho de 2020, e as internações no sistema. Feito isso, eu vou clicar em mostrar. Demorou um pouquinho. Mas aí, o que eu vou pegar? O diagnóstico do coronavírus demorou-se muito a pensar em qual seria o CID dele. E ele acabou ficando dentro do CID de restante de outras doenças virais. Então, vou localizar aqui, fazer um Ctrl. Restante de outras doenças virais. Tá aqui, ó. Então, eu estou aqui, restante de outras doenças virais. Aqui dentro foi notificado o coronavírus no Brasil e no mundo. Foi o código utilizado. Então, observa que de janeiro a julho de 2020, nós tivemos 173.081 internações no SUS por essa causa. Vou até anotar esse número aqui, ó. Pensa aí, junto comigo. 173.081. E agora, para a gente finalizar, eu vou comparar essa mesma situação com janeiro a julho de 2019. Selecionar janeiro a julho de 2019. Vocês conseguem ver aí para mim? Conseguem ver a página? Sim. Tá. Então, janeiro a julho de 2019, mesmo deixei acionado que já estava antes, vou mostrar
Vamos lá. Ajuda aí, DataSUS. De novo, vou buscar para facilitar. Olha aqui, ó. Em 2019, nós tivemos 11.078 internações no SUS por restante de outras doenças virais. 173 mil comparados com 11 mil. Eu vou fazer um cálculo aqui rapidinho. 173 dividido por 11 vai dar 15. 15 vezes mais. Ou 1.500% mais aumentou a internação por essa causa em 2020 comparado com 2019, no mesmo período. Então, é dessa forma que a gente tem que trabalhar na análise epidemiológica para mostrar o impacto de alguma coisa. Eu comparo um período com o outro. Então, se eu quero mostrar, vocês quiserem entrar um dia aí na casa de vocês, mostrarem esse exercício que a gente fez agora para seus familiares que duvidam, falar, sei lá, esse negócio, mostra o impacto. Olha, era 11 mil, passou para 173 mil. É muito impactante, tá bom? Deixa eu fechar essa tela, voltar para vocês. Vocês conseguem me ver agora? Conseguimos. Perfeito. Pessoal, era isso, tá? Estou encerrando dentro do prazo, né? A aula prevista era de 9 às 11, são 10h58. O exercício está disponível lá no Moodle, passo a passo. Então, vocês vão se reunir por centro de saúde. Não precisa fazer isso hoje, igual eu falei para vocês. Vou dar aí uma semana para vocês postarem isso para mim. E espero que vocês tenham aproveitado e gostado de alguma maneira, né, desse laboratório virtual. Foi o que eu pude fazer, tá bom? Gostaria de ouvir um pouquinho o feedback de vocês aí, um ou dois que quiserem falar, em relação ao que vocês vivenciaram do laboratório e se vocês já tinham visto isso nesse ponto de vista e o que fica, tá bom? Eu gostei bastante da questão da pirâmide etária, que eu nunca tinha visto como é feita a construção. Por curiosidade, depois eu acho que eu devo até fazer da minha cidade, de Ouro Branco, para ver, para eu praticar. Uhum. Obrigado, Marco. Foi muito legal a aula. Professor. Tinha mexido mais em nascidos vivos, né? Não tinha entrado nessa parte, achei muito legal. Obrigado, viu, Betinho? E eu espero que vocês aproveitem isso, tá? Porque o que eu vou falar para vocês agora, em relação aos municípios, né? Eu deixei aqui para vocês fazerem isso consolidado por município. A maioria das vezes a gente busca essa informação no DataSUS. Mas existe um sistema dentro do DataSUS que ele, na verdade, hoje ele ainda está sendo incorporado ao DataSUS, porque em 2017 nós tínhamos o Sistema de Informação da Atenção Básica, o SIAB. Então, ele estava ali incorporado dentro do DataSUS. Em 2017, foi criado o eSUS, que é o eSUS Atenção Básica. E esse eSUS Atenção Básica, dentro de cada município, vocês conseguem pegar dados da ficha de cadastro do ACS. Então, são dados mais detalhados ainda da população, para eu fazer um bom diagnóstico, tá? E em Belo Horizonte, especificamente, se a gente tiver a oportunidade de ir aos centros de saúde, era um exercício que eu pedi para vocês fazerem lá, para trazer para o laboratório, nós temos como acessar esses dados de morbidade e mortalidade de cada unidade de saúde. É muito legal. Eu consigo pegar os dados do Heliópolis, do que a população da área de abrangência do Heliópolis adoeceu e morreu mais recentemente. Tá? É legal porque eu consigo pensar no problema real daquela localidade. E a gente consegue fazer isso dentro de Belo Horizonte, especificamente, para cada unidade de saúde de Belo Horizonte. Tá? Então, quando o gestor hoje da unidade, o gerente da unidade, nos diz o sistema é assim. É assim, mas você pode melhorar se você fizer um diagnóstico situacional da sua população e propor às equipes um plano mais racional para atuar em cima daqueles problemas. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá?
Eu vejo Raíssa e Virgínia com a mão levantada. Acho que a Virgínia já falou. A Raíssa gostaria de falar alguma coisa? Na verdade, Adriano, eu acho que é só, assim, pensando nos outros períodos, que a gente sabe que o DataSUS, acho que a gente conhece o sistema num momento muito, assim, ainda imaturo do curso, sabe? Que a gente ainda está... É muita informação, a gente ainda não tem muita vivência, então talvez a gente não dê a devida importância ao sistema na época que a gente é apresentado a ele. Acho que a visão agora de todo mundo para o DataSUS é muito diferente, muito mais forte do que quando a gente conheceu ele. Então, assim, só deixar uma sugestão, talvez para a reunião que vocês têm de todos os professores juntos, seria uma boa as outras disciplinas que passam pela atenção básica, até também as que têm campo de estágio em hospital, mas utilizar mais desse sistema nas atividades, sabe? Para a gente poder chegar ao final do curso com mais habilidade, mais crítica para poder filtrar, fazer os gráficos com melhor objetividade, sabe? Então, acho que ter essa vivência com o sistema durante todo o curso seria muito importante para a gente já chegar agora com prática nele, sabe? Essa é uma sugestão mesmo. Sugestão muito bem-vinda. Isso é muito discutido. Todo o início de semestre, nós temos uma chamada de oficina de integração docente, em que todos os professores da escola são convocados pela diretora, logo no início do semestre, antes de começar as aulas, tá? Então, por exemplo, se a aula começa em março, a aula de vocês às vezes começa lá para o dia 9 de março, 10, ali entre o dia 1º, 3 até 5, a gente tem essa reunião. A gente tenta, sabe, Raíssa, discute muito sobre isso, mas colocar isso na prática está um pouquinho difícil ainda, mas nós vamos, na medida do possível, continuar insistindo. Já foi proposto também, e aí é mais por questão de tempo, infelizmente, a gente tem, às vezes, contratempo, né? Contratempo com relação ao tempo, até um pleonasmo, porque já me foi proposto oferecer uma disciplina optativa em relação a essa manipulação do DataSUS e a utilização de programas estatísticos para análise de dados, né? Para dar mais ferramentas para vocês terem mais habilidades para trabalhar com os dados. É algo que está no meu horizonte a curto prazo, mas eu não gostaria de fazer isso no formato virtual. Mas eu ainda vou propor essa atividade, essa disciplina para o departamento a curto prazo, tá bom? Pessoal, mais alguém? Então eu vou encerrar. Pode falar, Virgínia. É só porque nós estávamos trabalhando, né, com o sistema de nascidos vivos e até um tempo atrás tinha os dados de 2019. E aí agora esses dados eles sumiram. Só tem os dados de até 2018. Né? Então isso é uma coisa também preocupante, né, de retirada desses dados. Você está falando de qual sistema, Virgínia? Quando a gente entra no DataSUS, que a gente coloca lá nascidos vivos por município, aí você pode tirar um monte de informações, né? Sim. E aí eu estou trabalhando com esse sistema, com uns grupos dentro lá. E aí agora a gente só tem as informações até 2018. E aí foi uma coisa que nos preocupou bastante. Isso é ruim, porque, na verdade, o SINASC, né, ele é, em geral, bastante atualizado, né? E você está me contando uma coisa que eu particularmente não sabia, tá? Isso não é bom, não é bom. O SIM realmente ele atrasa, porque isso é histórico. Desde quando ele surgiu, até conseguir consolidar tudo, sempre 2 anos. Mas o SINASC já é um pouquinho preocupante, tá bom? Pessoal, queria agradecer a vocês, pedir desculpas se eu me alonguei, se não foi... se não atendi de alguma maneira a expectativa, e desejar uma boa sexta-feira, né, que vocês possam descansar um pouquinho aí no final de semana, e como eu falei, eu não quero que vocês façam atividade com correria, com desespero, com nada disso. Vocês podem fazer com cuidado, tá bom? Eu acho que a Raquel levantou a mão, vou passar a palavra para ela
pela última Desculpa, vez. você já estava encerrando. É que veio uma dúvida na minha cabeça agora. Pelo que eu entendi, a atividade é para fazer com o grupo da prática. Todos devem postar atividade ou apenas uma pessoa? Não, uma pessoa do grupo só, Então tá tá? bom. E aí vocês postem uma pessoa do grupo, eu consigo identificar qual é. Uma coisa que vocês poderiam fazer, para mim, para facilitar, quando salvar o nome do arquivo, colocar Centro de Saúde tal, professor tal, e aí facilitaria para eu identificar. Ah, não, perfeito, então. Obrigada. Tá bom? Gente, vou encerrar a gravação e agradeço aí vocês e desejo um bom final de semana, tá? Até mais. Até mais, bom dia. Vou encerrar, Até mais. tá bom? Até mais. Um abraço, pessoal.